Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao sarau da turma Zurich 14. Eu me chamo Michele e o nosso sarau é Literatura Brasileira, Autoras Mulheres. Espero que vocês gostem do nosso sarau. Nosso sarau está dividido em partes. Espero que vocês desfrutem e sintam a energia da nossa arte aí. Já se passavam das 5:30 da tarde. Parei em um restaurante de esquina para admirar o movimento da cidade através de uma linda janela encebada. Era impossível não se incomodar com os berros que se ouviam chegar do lado de fora, que atrapalhavam o silêncio uniforme daqui. Mas enquanto nos esforçamos para não chamar a atenção, é impossível não reparar em uma moça sentada ao fundo do salão. Uma jovem de rosto pálido e cabelos escuros vestida com um longo vestido. Diferente do restante, investiu seu tempo lendo, com devoção total, uma fantasia romântica, aqueles clichês melosos com capas coloridas, sabe? Tentei puxar da memória a última vez que havia visto alguém como ela, tão meiga e delicada. De alguma forma, a figura da donzela me parecia ter sido retirada do próprio livro que ela tinha em mãos. A princesa, acorrentada à mesa desde antes mesmo da minha chegada, estava completamente alheia de tudo ao seu redor. Era bem provável que estivesse à espera de um príncipe ou algo do tipo. Uma hora se passou, e nada do príncipe. A partir dali, a leitura do livro era interrompida a cada novo rosto que aparecia na porta, que prontamente era seguido por uma face de decepção. Dali em diante, trocava o cruzamento das pernas, que balançavam como se fosse alçar voo. E não vou negar, o crescimento da inquietude da senhorita também me incentivava a curiosidade para saber quem era o príncipe, responsável por tamanho sofrimento da moça. Da ponta do salão, uma moça de andar desleixado, com uma feição claramente fechada de cansaço, se aproximou da inquieta cativa. Acho que um café seria ideal para aproveitar melhor a leitura, não? Obrigada, mas não tomo café, mas gostaria de uma água, se for possível. A atendente anota o pedido com um sorriso no canto do rosto, com todo o sarcasmo que lhe é permitido, e se retira. Depois de servir outros 3 ou 4 clientes, eu incluso, a figura despojada da atendente retornava ao marco de encontro. Um copo d'água em uma das mãos, uma xícara de café na outra e um pano apoiado no ombro. Delicadamente, se é que posso dizer, bota ambas na mesa e empurra o copo para a moça, praticamente roubando todo o espaço disponível. Em um ato indiscreto, ela puxa uma cadeira, se senta e começa a tomar o café da xícara. O ato indiscreto da moça era de se chamar a atenção, mas verdade seja dita, se ela não ligava de se sentar para tomar um café durante o serviço, por que eu deveria? Talvez a jovem tivesse um raciocínio semelhante. A princípio, fingiu que ainda estava sozinha na mesa, tomou a água e, só para garantir, olhou outra vez para a porta. Novamente mudou uma face de decepção e mergulhou a cara no livro. Depois de mais 2 ou 3 goladas, pensar alguns instantes e rir de si mesma, a atendente tentou a sua primeira investida. Sabe, já faz muitos anos que não leio algo desse tipo. A constatação, totalmente jogada, foi suficiente para paralisar a leitura da jovem donzela por alguns instantes. Quando esperávamos que ela reagisse, apenas pegou o copo, deu um gole de sua água e retomou a leitura. Quando parei para pensar em algumas coisas, não queria seguir o roteiro de sempre. Daí perdi o interesse e deixei de ler. Roteiro? É, você sabe. Acho que encontrar alguns arquétipos fora da torre me parecia uma aventura mais chamativa. E quais eram esses tais arquétipos que você tanto tentava fugir? A jovem pálida fechou o livro, colocou em um canto da mesa e finalmente deu a devida atenção à conversa proposta pela atendente. Olha, estou com meus 30 anos e não me casei ainda. Não queria me submeter à pressão de ter filhos. Você sabe o quanto isso é estressante? Já me basta passar as tardes atendendo mesas nesse restaurante. Que mulher em sã consciência não iria querer casar ou ter filhos? Bom, eu. Não deixaria de ser, apenas por rejeitar o meu direito de ser quem era. Caso contrário, então eu sou algo totalmente único. Pois eu não consigo me ver sozinha quando chegar à sua idade. Certamente já terei minha família, feliz e próspera. Oh, perdão, eu demorei alguns segundos até finalmente entender o que tinha acabado de acontecer. Seria aquela senhora de blazer recebida com tanta euforia o príncipe que tanto esperávamos? A partir daqui, não sabia mais o que esperar. Não tive tempo para me decepcionar. Depois de alguns instantes, todas se sentaram e continuaram a sua conversa. Ana, não vai acreditar. Ela acaba de dizer que não gostaria de se casar e nem ter filhos. E qual o problema? Chega um ponto na vida da gente que a gente já nem liga se essas coisas vão acontecer. Vocês acreditam que até hoje os meus pais me cobram de ter filhos? Gente, eu não tenho tempo pra isso. E outra, eu não consigo confiar em mais ninguém. Tá difícil hoje em dia. Tá vendo? Ela pensa da mesma forma que eu. No futuro eu quero me casar e ter filhos. Pra que isso, amiga? Não. Pra que filho? Esquece isso.
Não sei vocês, mas dado determinado ponto do diálogo, não conseguia pensar em outra coisa senão a diferença brutal entre elas. Era engraçado, como mesmo perspectivas tão diferentes pudessem fluir tão bem. Quanto menos se espera, abre-se uma oportunidade para repensar conceitos. E era o que eu estava fazendo enquanto a atendente se retirou da mesa para retomar o trabalho, interrompendo a conversa. Preciso de uma água para recompor as energias. 1 minuto. Ainda não consigo entender como alguém perderia a oportunidade de criar sua própria família em prol do trabalho, e coisas que para mim parecem tão banais. Quando parecia que o ânimo iria baixar um pouco, talvez partir para outros assuntos, uma quarta figura, que assim como nós, bisbilhotava a conversa das senhoritas no fundo do salão, se aproximou para conversar com elas. Com licença, como vocês estavam falando alto, eu acabei escutando as histórias de vocês e isso me lembrou uma situação. Você acredita que eu fui assediada hoje no metrô? Um homem passou a mão no meu corpo. Menina, que horror! Ah, mas infelizmente isso acontece com todas nós. Estamos sujeitos a passar por esse tipo de assédio. E a gente não consegue nem falar nada, porque eles simplesmente falam que não tem pra onde ir. E algumas pessoas ignoram, vê a gente passando por aquela situação e nem ligam. Esse tipo de acontecimento nunca aconteceu comigo. Tava aí uma conversa que já fazia muito tempo que eu não ouvia. Vá me perdoar a intromissão, mas se não parasse para ouvir, não poderia partilhar minhas conclusões aqui. De fato, depois de tudo o que me passou, sentado naquele restaurante, havia apenas uma única certeza. Não. Você já passou o tempo inteiro interrompendo a conversa. Você acha que você vai fazer a conclusão? Não, né? Vou resumir pra vocês. Olha, existem coisas que apenas nós mulheres sabemos o que nós passamos no dia a dia. Mas é que a verdadeira pergunta no começo... Na verdade, qual que é a pergunta do começo? Olha bem, Thaís, a pergunta do começo é: o que te torna uma mulher? Ela não é justa com nenhuma mulher. Porque nós mulheres nascemos para ser mulheres. E a sociedade exige um pouco mais do que nós podemos fazer. Finalizamos essa primeira parte com reflexões trazidas pela performance. Parabéns, pessoal, pelo trabalho. Agora, para darmos continuidade, vamos falar um pouquinho do trabalho de autoras brasileiras inscritas na nossa literatura. Espero que gostem e aproveitem para conhecer um pouco mais do trabalho dessas mulheres tão incríveis. Há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite, me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. De vez em quando, os cotovelos se esbarram e ele fala coisas como: esse foi difícil, prateou o ar dando rabanadas e fez o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes me atravessam. Vamos dormir. Coisas prateadas expostas. Somos noivo e noiva. A Adélia Prado é uma escritora que estava influenciada com o modernismo, nascida no Mato Grosso em 1935. Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou mais completa quando não entendo. Não entender, do modo como falo, é um dom. Não entender, mas não como um simples de espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É como ter loucura, sem ser doida. É um desinteresse manso, uma doçura de burrice. Mas de vez em quando vem a inquietação. Quero entender, não demais, mas pelo menos entender que não entendo. Clarice Lispector nasceu em 1920, filha de um casal judeu que tiveram que migrar para o Brasil devido a uma guerra civil que estava acontecendo na Rússia. Eles vieram mais especificamente para Maceió, Alagoas. A Clarice tinha apenas 2 meses de idade. Seus pais mudaram seu nome, ela não se chamava Clarice, ela se chamava Raya Mikhalskova Lispector e passou a se chamar Clarice Lispector. Eles se mudaram para Recife, onde a Clarice passou boa parte da sua infância. E ela aprendeu a ler e escrever muito cedo. Então, quando ela era criancinha, ela já escrevia alguns contos, algumas histórias. Aos 12 anos, eles se mudaram para o Rio de Janeiro, onde ela passou a adolescência e boa parte da vida adulta. Mais velha, ela ingressou na faculdade de Direito e virou redatora de um jornal da sua cidade. Um pouco depois, ela se casou, se formou em Direito e, em 1944, ela lançou seu primeiro romance, que se chama Perto do Coração Selvagem. Esse conto
que ela escreveu esse romance, foi muito importante, porque foi ali que a Clarice mostrou para todo mundo qual é a marca de escrita dela, que é a quebra de começo, meio e fim, assim como a ordem cronológica, ela mostrava prosa e poesia. Depois disso, a Clarice escreveu muitos livros, incluindo livros infantis. Ela faleceu no Rio de Janeiro, devido a um câncer de ovário, um dia antes do seu aniversário. E depois disso, suas obras ficaram cada vez mais reconhecidas ao longo do tempo. Ela foi muito importante para a terceira geração mulherista. E isso é um pouco que eu poderia contar para vocês de quem foi Clarice Lispector. Não te deixe destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Faz de tua vida mesquinha um poema, e viverá no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Essa fonte é para os de todos os sedentos. Toma-te a tua parte e não entraves seu uso aos que têm sede. Esse poema foi feito pela Cora Coralina, uma das mais renomadas escritoras brasileiras. Ela nasceu em 1889 em Goiás. A Cora, ela começou a fazer poesia desde cedo, desde os 14 anos, mas ela publicou o seu primeiro livro somente aos 75, que foi o Poema dos Becos de Goiás, Historias Mais. A Cora Coralina é celebrada por sua contribuição à literatura brasileira e seus poemas são apreciados até os dias de hoje. Perdoa-me, folha seca, não posso cuidar de ti. Vim para amar neste mundo, e até do amor me perdi. De que serviu tecer flores pelas areias do chão, se havia gente dormindo sobre o próprio coração? Não pude levantá-la, choro pelo que não fiz, e pela minha fraqueza é que sou triste e infeliz. Perdoa-me, folha seca, meus olhos sem forças estão velando e rogando aqueles que não se levantarão. Tu és folha de outono, voante pelo jardim. Deixo-te a minha saudade, a melhor parte de mim. E vou por este caminho, certa de que tudo é vão, que tudo é menos que o vento, menos que as folhas do chão. Cecília Meirelles é uma escritora brasileira que nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 7 de novembro de 1901. Ela atuou como professora do ensino médio, do ensino primário e universitário. Ela também dirigiu revistas, escreveu para rádios e se aposentou como diretora escolar. Eu vou tirar do dicionário a palavra você. Vou trocar em miúdos, mudar meu vocabulário e no seu lugar vou colocar outro absurdo. Eu vou tirar suas impressões digitais da minha pele, tirar seu cheiro dos meus lençóis, tirar o seu rosto do meu rosto. Eu vou tirar você de letra, nem que tenha que inventar outra gramática. Eu vou tirar você de mim, assim que descobrir quantos não se faz assim. Eu vou tirar o sentimento do meu pensamento, sua imagem e semelhança. Eu vou parar o movimento e a qualquer momento procurar outra lembrança. Eu vou tirar, vou limar de vez sua voz dos meus ouvidos. Eu vou tirar você e eu de nós, o dito pelo não tido. Eu vou tirar você de letra, nem que eu tenha que inventar outra gramática. Eu vou tirar você de mim, assim que descobrir quantos não se faz assim. Esse poema é de Alice Ruiz, uma poeta, publicitária, letrista e tradutora brasileira há mais de 20 anos. Ela possui mais de 20 livros publicados pelo mundo e já ganhou 2 prêmios, sendo um em 1989 como o Prêmio Jabuti de Poesia e o mesmo em 2009. Ela tem obras destacadas como Desorientáveis, 2 em 1, Vice-Verso e Raio Tropicais. A menina selvagem veio da aurora acompanhada de pássaros, escamas marinhas e seixos. Traz uma tinta de magnólia escorrida nas faces. Seus cabelos, molhados de orvalho e tocados de musgo, cascateiam brincando com o vento. A menina selvagem carrega punhados de renda, sacode soltas espumas, alimenta peixes ariscos e relitentes papagaios e há de relance no seu riso, gume de aço e polpa de amor. Reis magos, é tempo. Oferecei bosque, várzeas e campos à menina selvagem. Ela veio atrás das libélulas. Henriqueta Lisboa foi uma poeta brasileira, nasceu e viveu em Minas Gerais. Nasceu em 1901 e morreu em 1985. Foi a primeira mulher eleita membro da Academia Mineira de Letras.
Em 1984, recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de sua obra. Ela foi uma poeta sensível que dedicou a sua vida à poesia. Quantas poesias maravilhosas a gente acabou de ler aqui. Que coisa bela é a literatura brasileira. Mas não pense que é tudo isso não, tá? Se você pesquisar aí, com certeza você vai achar muitas outras. Mas é isso? Já pode ir embora? Calma, segura um pouco aí. Vamos fazer o seguinte então. Para ajudar você a digerir essas poesias que você ouviu e conhecer um pouco mais por trás das pessoas que escreveram ela, eu vou chamar aqui agora o pessoal do teatro, com sua peça, O Chá Literário. Cá estou, sentado em meus livros, esperando amigas, mulheres, autoras potentes. Começamos essas tardes de forma despretensiosa, até percebermos que aqui é um lugar de afirmação, onde podemos reafirmar quem somos, partilhando do que temos de melhor, as palavras. Olá, Maria, como vai? Olá, muito bem, e você? Estou bem. Trouxe o livro que você me pediu, A Cor Púrpura. Muito obrigada. Espero que você e as suas amigas tenham uma ótima discussão. Se precisar de mim, estou na recepção. Tá bom, muito obrigada. E aí, meu bem? Cadê o povo? A Rita ele chegou! Seja muito bem-vinda! Acho que elas estão um pouco atrasadas, mas já elas estão aí. Desculpem a demora, estava organizando meus cães. Esses cães, Hilda é completamente louca para ter tantos cachorros. Nós nos conhecemos? Prazer, Olga Savari. Prazer. Ah, você é amiga de quem o Derriushi tanto falou, a poeta das águas. Isso mesmo, se assim quiser chamar. Licença. Axé, minha gente, povo lindo. É uma honra compartilhar essa tarde com vocês. E aí, mulheres, boa tarde. Boa tarde. Queridas, é um prazer tê-las como companhia essa tarde. Companhia essa que alegra tanto, né? Sim. Vendo esse grupo de mulheres tão admiráveis, sinto que vamos ter uma tarde muito proveitosa. Então, sobre o livro A Cor Púrpura, o que vocês têm de tão interessante a compartilhar sobre? Eu tenho tanta coisa para dizer assim sobre essa quebra de realidade que nós temos como mulheres, de nós que não passamos por isso, sabe? A Celi passou por abuso com o padrasto e anos depois ela passou a mesma coisa com o marido. Isso é literalmente angustiante, assim, de partir o coração. Sim, eu concordo com você. O que mais me chamou a atenção foi a parte paterna, porque a gente vê um pai como uma imagem de herói pra gente. Graças a Deus eu tive um pai presente, um pai muito bom. Não sei vocês, mas o que me mais chamou a atenção foi essa parte, que com meio tanto sofrimento que ela teve com o pai dela, ela não deixou se levar. Com certeza. A experiência da Sally com o pai, a obra A Cor Púrpura, é como um soco no estômago, um grito de revolução, de resistência que ainda ecoa em mim. Exatamente. Naquela época os pais eram muito machistas e abusivos. Até hoje, né? É uma história sobre perda e sofrimento, mas ao mesmo tempo sobre amor, esperança e fé. Independente do que ela passou, né? Ainda bem que isso não afetou na relação dela com as outras pessoas. O abuso que Celia passou me indigna tanto. A dor e o sofrimento que aquela mulher passou, ela não merecia passar por isso. E é muito triste ver que essa ainda é uma realidade de muitas mulheres na nossa sociedade nos dias de hoje. É muito revoltante e angustiante. E outro ponto que me chamou a atenção é a leveza que ela leva no livro. As palavras dela são muito tocantes. Sim, palavras de amor, carinho, mas ao mesmo tempo súplica. É difícil ler que Seri já havia sofrido antes por ser negra, pobre e adolescente. E depois de um tempo, o pai dela simplesmente deu ela para um desconhecido qualquer que ele sequer conhecia. O livro Cor Púrpura deixa um relato bem claro de uma mulher negra dentro de uma sociedade machista e racista. É uma história muito selvagem de uma menina que saiu de um cenário selvagem para ir a outro igualmente pior. E é muito triste por saber que ela era tão jovem. E é nesse cenário que muitas outras mulheres se espelham. Essa é a vida delas, a realidade amarga que elas vivem. Sim, é triste ver a realidade, assim, a ausência de afeto que ela teve na infância, sabe? Por parte do padrasto, assim. De uma forma ou de outra, era uma figura paterna, sabe?
ela não teve essa visão boa do amor. E fez com que ela se envolvesse com um cara igual o padrasto. E fez com que o mundo dela se colidisse. E a forma como a autora, ela destrincha as camadas de agressão dessa sociedade é como um grito para a revolução, de revolta, que nós, mulheres, devemos atender. Sim, exatamente. Que até mesmo nos livros nós somos desvalorizadas. Gente, e mesmo depois do padrasto dela ter abusado dela e ter engravidado ela se manteve forte e corajosa, acreditando, sabe, na liberdade dela. E é nessa força, nessa coragem que a gente tem que se espelhar. A gente tem que ser forte, tem que ser corajosa e lutarmos juntas. Sim, exatamente. Eu acho que a história funciona como uma bomba de energia na luta pela igualdade, tanto racial quanto de gênero. Quando eu terminei de ler, eu fiquei um tempo absorvendo pelo fato da personagem não ser real e o nível do envolvimento da autora na história. Exatamente, é uma leitura muito angustiante e impactante nos dias de hoje. Nós somos encarados por uma sociedade racista e machista. O qual essa discussão foi necessária. Muito obrigada por esse encontro e nos encontramos no próximo. Isso, obrigada a você. Obrigada. Ótimo encontro, mulheres. Muito bom. Sou Maria, a bibliotecária, e sou representada por todas elas. Eu sou a Rita Lee, a rainha do rock e escritora. Eu sou Maria Bethânia, rainha do MPB, compositora e poeta. Eu sou Cristiane Sobral, a primeira atriz negra graduada em teatro. Eu sou Cecília Meirelles, professora, pintora e escritora, fundadora da primeira biblioteca infantil brasileira. Eu sou a Antônia, recepcionista da biblioteca e me sinto representada por todas essas mulheres. Meu nome é Hilda Hilst e eu fui a maior escritora brasileira do século XX. Eu sou Eliane Potiguara. Eu sou a primeira escritora indígena a publicar um livro no país e eu defendo os povos humildes. Eu sou Pagu, a primeira mulher do Brasil a ser presa por motivos políticos. Eu sou Conceição Evaristo, professora, escritora contemporânea e meus livros falam principalmente sobre a luta negra. Sou a Olga Savari, fui a primeira mulher brasileira a publicar um livro de poemas eróticos. E aqui eu quero deixar um recado para todos os novos poetas. Tenham paixão, dediquem-se, sejam persistentes para alcançar a maturidade, sejam exigentes com a qualidade de seus trabalhos. A poesia é essencial na vida das pessoas, mas a sobrevivência do escritor existe o desenvolvimento de múltiplas habilidades. Sempre privilegiei a poesia. Tenho um romance escrito há 25 anos. E não a publiquei. Por quê? Por conta da exigência extrema com que escrevo. Primeiro, gostaria de dizer que foi uma honra conhecer essas autoras tão importantes. E para continuarmos dando vida a essas mulheres tão incríveis, preparamos uma surpresa para o final. Com vocês, o Grupo Madu e seus amigos. Nós somos Madu e seus amigos e estamos aqui para prestar homenagem à nossa eterna Rita Lee. Essa música, desculpa, eu leio. Desculpe o Huawei, não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Escreve de fome, guerrilha fonte, perdi a cabeça. Esqueça. Na próxima vez eu me mando, que se dane meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto. Por você vou roubar os anéis de Saturno. Desculpe o Huawei, eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Escreve de fome, guerrilhas fonte, perdi a cabeça. Esqueça. Na próxima vez eu me mando. Meu jeito inseguro, nosso amor vale tanto. Por você
Chegamos ao final com a sensação de dever cumprido. Foi muito gratificante fazer parte desse evento que tanto nos agradou. Agradeço a todos que nos acompanharam até o final, agradeço a toda a equipe do Instituto Tec Meio, aos colegas, à produção, à professora Laísa que nos acompanhou até aqui. Agradeço profundamente também a Suzana pela dedicação. E para finalizar, eu quero estar chamando a turma aqui na frente para a gente estar dando uma salva de palmas para todas as autoras mulheres e viva a literatura brasileira!